É sempre uma alegria, né, estarmos aqui juntos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Hoje nós trouxemos para o estudo da noite de hoje uma reflexão. Não sei se vai passar tudo que está aqui, porque eles não estão concordando muito com o que foi feito e a projeção daqui. Mas é um estudo sobre uma mensagem do livro Boa Nova de Emmanuel. É a mensagem que diz assim, vai passar. Se soubéssemos, né? E ela me chamou muita atenção porque ele fala assim, ó, se soubéssemos, e eu vou colocar a mensagem na íntegra, né, do que se a gente soubesse. Mas que na verdade a gente já sabe. Tudo que está na mensagem a gente já sabe. Mas por que não conseguimos fazer diferente? Como sempre, né? Então, e aí, Fonte Viva, né, que eu disse, Emmanuel fala assim, ó, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, né, uma das últimas palavras de Jesus foi isso. Então, já de antemão, ele fala, Senhor, perdoe, porque nós não sabemos o que fazemos. Embora sabemos o que é certo, sabemos do Evangelho, ainda não fazemos o que devemos, né? E a mensagem, ela começa, deixa eu virar, que eu vou ler aqui, dizendo assim, se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste de seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, ele já dizia assim, ó, Jesus, se o seu olho for motivo de escândalo, né? Nesse caso ele fala da mulher, do homem que está cobiçando a mulher, se o seu olho for motivo de escândalo, cortai a mão, que é melhor que entre no reino dos céus, cortai os olhos, né, perdão, melhor que entre no reino dos céus sem os olhos, né, do que entrar com o olho pecando, diz assim. E aqui ele diz a mesma coisa pra gente, né, se a gente soubesse o que nos aguarda, né, para quem tira a vida de uma outra criatura, preferiria que nos fosse cortado o membro. E o que leva alguém, né, a tirar a vida de outro? São N, né, os motivos, mas poderíamos enumerar aqui o orgulho, né, o orgulho ferido. Nossa, fulano fez isso, aquilo comigo, e aí então não posso, feriu minha honra, né, e aí a gente se acha no direito de tirar a vida do outro. Quando fala de suicídio, o Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, ó, tem o homem o direito de tirar a sua própria vida? E ele fala que não, né? Só Deus pode ter essa iniciativa de saber quando, né, vamos passar dessa vida para outra. Então, assim é a mesma coisa. Se a gente não tem o direito da nossa, imagina do próximo. O quanto a gente não interrompeu do processo de evolução da criatura, que tinha toda a evolução pela frente às vezes e a gente interrompeu. O quão culpado a gente é. Na questão 964, tem uma questão, Kardec pergunta assim, ó, Deus tem necessidade de ocupar com os nossos atos? Ele fica preocupado com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer? E a gente tem um ditado popular que fala assim, ó, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não queira, né? Mas Deus não vai contra o nosso livre-arbítrio. Ele respeita. Ele não cai uma árvore, mas ele respeita nosso livre-arbítrio. Então, se é minha vontade, ele deixa, né? Então, isso acontece. Mas a resposta dessa questão é assim, ó. Todas as ações que nós fazemos, todas elas, não tem uma que passa desapercebida, né, pela lei de Deus. E a gente tem que prestar conta disso. Então, quando a gente estuda perispírito, é a mesma coisa que se fosse um chip, vamos colocar assim, do computador, um pendrive que a gente vai colocando todas as nossas ações, até pensamentos, mas fica armazenado lá. Então, todas as nossas boas ações contam a nosso favor, assim como as nossas más ações. E isso vai ter consequência, a gente sabe da lei de causa e efeito. Então, ele diz assim, ó, se sofremos as consequências da violação, não devemos nos queixar de Deus. Ah, por que está acontecendo isso comigo? Não é porque Deus quis, é porque nós fizemos.
Nós procuramos, nós fizemos, estamos merecendo. Ah, mas eu não fiz nada nessa existência. Mas nós sabemos, né, estudiosos da doutrina, que nós trazemos de vidas passadas os arquivos que eu acabei de falar, que fica lá no pendrive, no chip, vamos dizer assim. Na mensagem 14 do Pensamento e Vida, onde ele fala do corpo, ele vai falar da constituição do corpo e tudo, mas ele fala assim, ó, que as doenças congênitas, né, que a gente tem, a maioria das doenças congênitas são trazidas de outras vidas, né, de malformações que a gente trouxe no nosso perispírito. Quem leu Missionários da Luz, quando fala da reencarnação de Segismundo, vai lembrar que Segismundo tinha matado Adelino, né? Ele tinha dado umas facadas e ele vai nascer com um problema gástrico por conta dessa lesão que ele havia cometido no outro, né? Então a gente recebe tudo aquilo que a gente semeou, né? Quando fala que a semeadura é livre, mas a colheita, né, ela é necessária. Mas quando a gente fala também do homicida, tem outro lado, que quando Jesus disse assim, reconcilie com seu adversário enquanto está a caminho, né? Imagine alguém que parte dessa vida, né, com ódio, porque deve, né, geralmente tem uma história em volta, parte com ódio. Aí ele vai entrar num processo do quê? De obsessão. Aquele que partiu passa a obsediar aquele que ficou, né? E quantas histórias de obsessão nós já não ouvimos, já não lemos, né? De pessoas que obsediam por conta de coisas pequenas. Imagine de quem tirou a vida, né? Mas o que é obsessão? Está lá no dicionário. É a influência negativa que um espírito exerce sobre outra pessoa. E a obsessão, geralmente, né, ninguém é um obsessor para fazer o bem, que isso é benfeitor, não é obsessor, né? Ele quer prejudicar aquele ao qual ele acha que prejudicou. E ele vai fazendo de todas as formas, né? Intuindo até outras pessoas para que prejudique a criatura ao qual ele quer obsediar. Eu vi um vídeo esses dias da pessoa falando sobre obsessor, que ele disse assim, que o senhor, ele tinha só filhas, e ele tinha um genro. E ele tinha alguns negócios, e aí o genro começou a passar uma conta do negócio dele, e o genro, né, olha o orgulho, né, se engrandeceu com os valores, né, que ele começou a manusear, e começou além de desviar o dinheiro do sogro, ele então arrumou uma amante. Mas nesse movimento tudo, o sogro desencarna. E aí ele toma conhecimento do que estava acontecendo, e ele passa então a obsediar o genro. E ele obsediava o genro de uma tal maneira que o que acontecia? O genro, né, passou a ficar mais violento, passou a agredir a filha, né, passou a desviar mais dinheiro porque ele queria se livrar logo daquela situação, maltratar a sogra. O que aconteceu? Ele piorou, ele queria prejudicar o genro e acabou prejudicando a família inteira. Então, uma obsessão geralmente não prejudica só aquele, né, que está ali sendo obsediado, mas todos que estão em torno. Então, se reconcilie com seu adversário enquanto está a caminho. Por isso que ele fala, ó, que a vida lhe cobrará reajuste. O quanto de reajuste a gente não tem que ter? E o que outras coisas que levam, né, a alguém a tirar a vida, uma delas é a inveja. Porque a gente tem... vivemos numa sociedade cercada pela inveja. A gente tem inveja, a gente fala até de inveja branca, mas inveja é inveja, né? Não tem inveja branca. Mas a inveja às vezes é tão intensa que chega por vezes a tirar a vida do próximo. Porque eu quero o dinheiro dele, eu quero a esposa dele, né? No 9º mandamento, no 10º mandamento, o que diz o 10º mandamento, né? Não cobiceis as coisas dos outros. Então a gente não tem que ter. E por muitas vezes a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais bonita que a nossa. Que a gente acha que o vizinho, que a vida do outro é sempre melhor que a nossa. Mas muitas vezes nós não conhecemos a vida do outro. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, queria ser igual fulano, troca de carro todo ano. Mas ninguém vê que ele acorda às 5 horas da manhã todos os dias, que ele não tem sábado, que ele não tem domingo, né, que ele trabalha o tempo todo, que ele, não vê o sacrifício que o outro faz, só vê os benefícios.
E aí isso vai criando uma viciação mental que a gente passa a desejar de tal forma que a gente chega até a praticar um homicídio, né? Então a gente não conhece às vezes também o sofrimento da criatura. Às vezes parenta, né, ser uma família linda, maravilhosa, a gente fala, nossa, eu queria viver naquela família. Mas, na verdade, é uma família cheia de conflito, onde pai não respeita, né, filho não respeita pai. Então, a gente não conhece a vida da criatura. E a gente, mesmo assim, tem inveja. Mas a gente tem inveja do quê? Da aparência. Eu tinha trazido um vídeo agora, mas acho que não vai passar. Não vai. Mas, quem tem acesso à internet, eu vou só contar. Vai? Mas ele não tá aqui no vídeo, o Cauã não coloca no coisa. Ele já linka direto, não vai. É um menininho que ele é bem mendigo e ele tem um tênis, tudo que esse tênis jacaré é furado, né? Quem tem acesso já até viu esse vídeo. E ele muito revoltado, brinca com tipo fantoche com um sapatinho, né? E se reclamando. Por que eu tenho essa vida miserável? Por que eu não tenho sapato? Ele olha para o lado, tem um menino todo engomadinho, todo bonitinho, o sapato do menino até brilhava, né? E ele começa a falar, por que ele, né? E ele começa a pedir para Deus, Senhor, eu queria ser igual fulano, quero igual ser fulano. Aí acontece uma mágica, aí eles trocam de vida. O menininho que estava sentadinho sai pulando piruleta, gritando, e ele lá sentadinho no mesmo lugar, com o tênis, admirando o tênis, muito lindo. Eis que chega uma senhora com uma cadeira de rodas e fala assim, vamos meu filho, desculpa, eu demorei um pouco, até me arrepia. E aí ela chega e leva o menino. Então a gente não sabe a situação que o outro vive para a gente ter inveja. Mas mesmo assim, a gente quer a aparência do outro, né? Infelizmente, é assim ainda. E ele segue o texto dizendo: se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não se confiar à acusação descabida. Em Mateus, no capítulo 15, ele diz assim, ó, o que contamina o homem, né, não é o que entra pela boca, mas o que sai da sua boca. Não é o que a gente come, né, não estamos fazendo crítica, mas de fazer penitência de não comer tal coisa. Não é isso que envenena o homem, mas o que sai da boca do homem. É que a gente fala demais, né? A gente tem o hábito de falar demais. Está lá também no 9º mandamento. Não levanteis falsos testemunhos. Por vezes a gente nem levanta o falso, mas a gente adora espalhar. A gente adora uma fofoca, adora uma rodinha, né? Eu já acho que eu já contei essa história aqui, mas quando eu estava procurando eu encontrei ela de uma outra forma, eu achei muito interessante. Disse um senhor, já bem na fase terminal, né, tinha um rapaz que tinha feito muitas calúnias a respeito dele, né? Tinha caluniado ele de todas as formas. Ele estava prestes a morrer e o cara, talvez envolvido pelo remorso, resolve então pedir desculpa para ele. Então ele vai lá na sua casa e pede desculpas. E aí o Senhor falou assim, ó, eu te perdoo, mas eu gostaria que você me fizesse alguma coisa antes. Gostaria que você subisse lá no alto do morro, pegasse esse travesseiro e rasgasse ele e deixasse que as plumas fossem ao vento e me trouxesse só a fronha, né? Só o pano. Ele foi. Quando ele voltou com o pano e entregou, ele falou assim, agora eu gostaria que você catasse todas as penas que você espalhou, né? E ele falou assim, é impossível. Ele falou assim, então, eu te perdoo. Ele falou assim, de todos os atos que você fez, vou até ler, né? Mas, ele falou assim, mas jamais você poderá consertar o estrago que fez na minha imagem perante todos os outros. Né? Porque a gente fala e a gente é responsável pelas nossas falas. O quão estrago a gente pode ter fazer na vida de uma pessoa com uma fala nossa. Né? Sócrates dizia assim, né? Das peneiras, também que é conhecida, né? Que a gente tem que passar pelas 3 peneiras. Se é verdadeiro, o que eu vou falar é verdade, ele é bom,
Ele é útil, ele é bom, vai trazer coisa boa, e qual a utilidade que ele vai ter? Porque se não for verdade, não for bom, não for útil, o que a gente guarda pra gente, né? E Sócrates ainda diz assim, que a gente é dono das palavras que a gente omite, aquelas que não saem da nossa boca, e nós somos escravos daquela que proferimos. Depois que sai, é igual uma flecha, o estrago que foi feito é de nossa responsabilidade. Então, que a gente tenha muito cuidado com a nossa língua. Infelizmente, a gente às vezes fala demais. Eu brinco ainda que a gente tem 2 ouvidos e uma boca não é à toa. A gente devia ouvir mais e falar bem menos. E a gente faz ao contrário. A gente não ouve nada e fala muito, né? E a mensagem segue. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes do mais pesados deveres, né? Vamos olhar. Na questão 629, não, 630, para ser mais exato, ele pergunta assim, Kardec aos espíritos, né? Que a gente tem condição de distinguir o bem do mal? A gente sabe, né, o que é bem e o que é mal? Aí ele fala assim, ó, que o bem é tudo aquilo que está conforme às leis divinas e naturais. E o mal é tudo que dele se afasta, né? Então, na questão 621, quando perguntado para os espíritos onde está escrita a lei de Deus, se Kardec e os espíritos respondem que está na nossa consciência, então, na verdade, todos nós temos consciência da lei de Deus. Então, quando a gente faz o bem, é tudo que está de conforme com as leis, é o bem. O que se afasta dele é o mal, né? E aí, na questão seguinte, ele pergunta assim, ó, o homem tem meio de distinguir o bem do mal? E ele fala assim, o homem que crê em Deus, né, que tem uma fé em Deus, é capaz, porque Deus deu para cada um de nós a inteligência. Então, todos são dotados de inteligência, capazes de distinguir o bem do mal. Então, quando a gente segue o caminho do mal, não é responsabilidade de ninguém, é nossa. Nós temos a responsabilidade nisso, né? Aí, lá na frente, na questão 648, ele pergunta assim, ó, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho oportunidade de fazer o bem, né? Mas eu também não faço mal. Não faço mal para ninguém. Então Kardec, mediante isso, fala assim, ó, não fazer o bem, né, é suficiente. A pergunta é como se... Deixa eu até ler certinho a pergunta, para não fugir. Ele fala assim, ó, será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus? Basta eu não fazer o mal? E ele fala assim, ó, que não. Que não basta só fazer o mal, que todo o mal que decorrer do bem que eu deixei de fazer, então eu deixei de fazer o bem e ocorreu alguma coisa mal, é da minha responsabilidade. Então, de novo, todo o mal que ocorrer do bem que eu deixei de fazer é minha responsabilidade. Então não basta só eu não fazer o mal, eu tenho que fazer o bem. Então uma vez eu assisti uma palestra, eu morava lá em Japorã ainda. O palestrante falou de pessoas mornas, né? Dos frios, aquele que faz o mal, os quentes que fazem o bem e os mornos, né? Então a gente fica na situação de ser morno. Então ser morno, né? Tudo o mal que ocorrer em relação a ser morno é de nossa responsabilidade. E aí Kardec pergunta assim na seguinte, na 643. Mas às vezes eu não tenho oportunidade de fazer o bem, né? Eu não tenho condição social, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição de fazer o bem. E aí os espíritos respondem, não há quem não tenha condição de fazer o bem. A gente tem N oportunidades, porque a gente acha às vezes que fazer o bem tem que tocar no bolso, né? Tem que ter dinheiro, né? E a gente, falamos agora mesmo do ouvido, ouvir é um grande bem que a gente pode fazer hoje. Principalmente no mundo que a gente vive, de estresse, de correria, né? Todo mundo tudo estressado com o dia a dia, com a vida que leva, com a correria da vida, e às vezes ela quer só um ouvido para que possa ouvir, né? Então a gente tem que ter
essa dimensão, né? E ele segue dizendo assim: se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não lhe perpetraria o delito da indiferença. Espera que pulou uma folha aqui. Então ele vai falar da gratidão, né? O quanto a gente deve ser grato, né? Todos os dias, ao abrir nossos olhos, agradecer a Deus, né? E a gente, às vezes, é muito ingrato. Lá no livro do Evangelho, né? Ele diz assim, ó, que pessoas, às vezes, que sofreram ingratidão, que dizer de pessoas que sofreram ingratidão, que deixa de fazer o bem por temer ser ingratos de novo. Né? Então, ele pergunta se a pessoa recebeu ingratidão, ela não faz mais nada porque às vezes ela recebe. Então, lá no Evangelho diz assim, ó, que essas pessoas são mais egoístas do que caridosas. Porque quando a gente faz o bem, a gente não tem que receber nada em troca. Né? Jesus já dizia que a sua mão direita, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, e vice-versa. Então, se eu faço o bem, se eu pratico o bem, não é para mim espalhar os ventos. Né? Então, se a gente fica esperando algo em troca, né, é desnecessário. Então, ele fala assim que nisso há mais egoísmo do que caridade. Que a gente não tem que fazer isso. E quando lá na 785, quando Kardec pergunta assim, ó, qual é o maior entrave para a evolução, né? Qual é o maior obstáculo para a evolução do homem? E ele fala assim, ó, que é o orgulho e o egoísmo. É isso que nos atrapalha, porque até para ser caridoso a gente é orgulhoso, né? A gente quer ser visto, a gente quer ser notado, a gente quer a gratidão. Nossa, eu fui lá fazer a caridade para o fulano, você viu? Nem me agradeceu. Né? Quantas vezes aqui eu nunca ajudei a distribuir, né? Não posso falar, mas não deve ser diferente. Quando a gente entregava cesta lá em Japorã, né? A gente, quantas vezes no retorno, voltando das cestas, a gente escutava assim, nossa, mas fulano estava bebendo um copo de cerveja e nem levantou para pegar a cesta. E daí que ele não levantou para pegar a cesta? Né? E daí que ele não agradeceu? E daí? Né? A gente tem que ser grato, sempre. Nós temos que ser, mas a gente não precisa esperar a gratidão. Né? A gente tem que fazer a nossa parte sempre, né? E aí, lá no Evangelho, onde eu disse, na citação que eu disse lá no capítulo 13, ele fala assim, ó, são mais egoístas do que caridosos, fazem o bem para receber algo em troca. Orgulhosos querem assistido a seus pés para agradecer. Então, que ele quer que a pessoa se humilhe, né? Então, a gente não tem que esperar isso da criatura, jamais, né? Que ele se humilhe para agradecer aquilo que a gente faz, né? E lá no livro do Evangelho, no 785, ele fala exatamente isso. E quando a gente fala da evolução, a gente pode ver a evolução intelectual, né? A pessoa tem muito conhecimento para poder falar bonito, mas na hora de fazer, de ser humilde, principalmente na hora de fazer o bem, parece que trava, não consegue. Então é o maior obstáculo. E a mensagem segue, né? Se o egoísta, vou falar do egoísmo de novo, contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Por que é o egoísta? Né? O egoísta é aquele que quer tudo para si, só para mim. Né? Então, se ele imaginasse a solidão que vai vir para ele, ele não ficaria fazendo o que ele faz aqui na Terra. Né? No 903 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, qual o pior dos vícios? E ele responde assim, o pior dos vícios é o egoísmo. Porque ele fala que todos os outros vícios, se a gente for procurar a fundo, tem o início no egoísmo. É o pai de todos os vícios. Então ele fala assim, ó, lutai
para extirpar isso das nossas vidas, né? Porque se a gente passar a pensar menos em nós, né, parar de ficar olhando no nosso umbigo e fazer o bem sem olhar quem, e pensar no próximo de uma maneira diferente, que vem de encontro com a citação, primeiro mandamento de Jesus, né? Amar ao próximo, fazer o bem para o próximo, né? Sem segundas intenções. Fazer para aquele tudo aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Se a gente entender isso, né, de uma maneira como queria Jesus, não tem egoísmo, porque a gente não vai pensar na gente, né? Vai ter a sopa lá no centro. Mas dia de sábado eu tenho que dormir, né? Não, não vou. Hoje é dia de quarta-feira, eu já tô tão contente com a casa cheia, né? Assim, fazia tanto tempo que não tinha esse público, né? A gente fica contente quando o povo retorna, né? Quando os cristãos retornam procurando o Evangelho de Jesus. Falo isso em todas as casas, né? Quando a gente vê. E não é porque a gente quer, estou falando o orador, né? Que a gente quer plateia, não é isso. A gente vê o quão necessário é, né, a vinda, a assistência que acontece aqui na casa em dia, principalmente de palestra pública. Né? Foi preparado, né? A espiritualidade preparou o medicamento, já colocou ali na água. Tem na Seara do Bem, já falei sobre isso aqui, que fala que por vezes cirurgias são realizadas aqui nesses instantes. Nessa 40 minutos, uma hora que a gente fica aqui, são realizadas cirurgias, né, aqui. E às vezes a gente prefere ir na feira, nada contra também, prefere ficar em casa assistindo televisão, né, e perde a assistência. Falo muito também que quem precisa da casa somos nós. A casa toca. Eu saio, a Lei sai, a Esther sai, e vão aparecer outro que vai tocar. Mas nós precisamos disso aqui. Nós precisamos do Evangelho de Jesus, nós precisamos da energia, nós precisamos da vibração, nós precisamos disso aqui. Não estou falando em específico da casa espírita, qualquer templo religioso. Porque eu estudo em casa, eu leio a Bíblia em casa, não é a mesma coisa. O estudo não é a mesma coisa. Então, nós que precisamos da casa. Nós vamos deixar de ser egoísta, de achar que a gente é autossuficiente. Vem de encontro com o egoísmo, né? A gente precisa compartilhar, até mesmo o conhecimento. Né? O que eu sei, eu quero compartilhar. Eu quero compartilhar minhas vibrações. Né? Então, eu preciso deixar de ser egoísta, até nesse sentido. E ele segue, dizendo assim: se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apresentando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. A gente, quando a gente estuda os chakras, né? Quando a gente estuda a energia vital da gente, ela não é reposta, né? A gente nasce com um X e ela vai diminuindo, a gente não consegue repor. De acordo com as nossas vivências, a gente mantém, mas repor a gente não repõe. É diferente das energias do chakra, estou falando da energia vital. Então, por exemplo, o glutão, aquele que come demais, né? Os excessos, né? A gente vai diminuindo essas energias. Então, no Consolador fala assim, quando ele fala do suicídio involuntário, que todo aquele, quando ele fala o que é o suicídio involuntário, que todo aquele que com suas mãos, com seus gestos, com as suas emoções, com a sua boca, diminui essa energia vital, é considerado, né, um suicida. Quando a gente fala de suicida, né, involuntário, a gente lembra de André Luiz, quando chegou lá no mundo espiritual, que falaram para ele que ele era um suicida, ele assustou, porque ele tinha uma úlcera, tal, mas por que ele teve a úlcera? Pelos excessos de bebida e de comida. De comer errado, né? Ele não era obeso, não era glutão, como diz aqui, mas ele tinha os excessos, os vícios do cigarro, da bebida. Então também é considerado um suicídio. Porque a gente vai diminuindo. Sem contar do corpo físico, né? Que é um instrumento, porque a gente precisa do corpo para a nossa evolução espiritual, né? Então, vamos pensar assim, ó, colesterol, diabetes, triglicéridos, tudo que a gente consegue fisicamente com excesso de comida.
Só eu peguei, não lembro aonde, que fala assim, ó, que a gula é a manifestação do egoísmo. Por que ele ainda coloca? Porque às vezes, né, uma porção que dava para alimentar 2 ou 3 criaturas no dia, eu faço numa refeição só. Isso é sinal de egoísmo. Eu não me recordo de onde que eu tirei isso daqui. Mas aí ele fala assim, do respeito ao corpo. Porque a gente, quando ele fala também no livro dos Espíritos, do supérfluo e o necessário, né? Se a gente sabe qual é o limite entre o necessário e o supérfluo, os Espíritos respondem que sim. Só que a gente cria necessidades para a gente. A gente vai criando necessidades falsas. Então a comida também é um exemplo disso, né? Então a gente vai aumentando, né? Hoje eu quero... E a gente vai aumentando a quantidade e as qualidades de comida e entra nos excessos. E aí tá lá assim, ó, amai a vossa alma, lá no Evangelho, mas cuidai também do vosso corpo, porque é um instrumento da alma. Porque sem o corpo a gente não evolui, a gente só evolui aqui na Terra, né? Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Então, quando a gente começa os excessos, né, do corpo, através de qualquer uma dessas coisas que a gente falou, né, contra as leis de Deus. E quando a gente fala da alimentação, da comida, a gente tem que falar também da harmonia, né? Tipo assim, quando a gente vai alimentar, essa semana eu comentava com uma paciente minha, né? Hoje são raros, bem raros, as casas onde se costuma comer todo mundo à mesa, né? Que ela falou que minha paciente falou que ela foi num local que tinha bastante gente, um senhor falou assim, vocês me dão licença que eu vou fazer uma oração que eu faço todos os dias, né? E aí ele parou, colocou a mão e fez a oração dele. Hoje isso é muito raro. Já é raro a gente ver a mesa, a família reunida à mesa, né? Imagine fazendo oração. Então, é um lá na sala, outro na televisão. Por vezes a gente está comendo, vendo programas violentos, de tiro, de morte, de notícia ruim. Com que energia a gente está mandando para dentro essa comida, né? Com que energia eu estou fazendo essa comida? Às vezes a gente fala assim, nossa, comi um negócio que me fez bem. Vai imaginar com que amor que a esposa fez essa comida nesse dia, né? Às vezes tinha brigado com o marido, estava lá numa raiva e fez, nossa, não caiu bem. Não cai mesmo bem, porque a gente impregna a comida de energia negativa nesse caso. Mas o contrário também é verdadeiro. Então tem que ser um ambiente, né, pensando no cuidado do corpo, nesse sentido de harmonia, né, para que a gente coma, né, para que nos satisfaça não só o corpo, mas também, né, a alma, né, e o espírito. Porque eu, particularmente, quando faço meu evangelho, não peço só a fluidificação da água, né, acredito que todos vocês, mas que fluidifique o ambiente, que fluidifique o alimento. Então o alimento já está fluidificado, né, nossos anjos de guarda, mas com que energia que eu estou mandando isso para dentro? Também é de nossa responsabilidade, né? E ele segue dizendo assim, aí passei duas, não. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nossos desrespeitos às leis divinas e naturais, jamais nos afastaríamos dele, né? Nós falamos lá no começo que quando a gente afasta de Deus é o mal. E ele, né, lembrando da 621, está na nossa consciência. Todos nós temos consciência do que é bem. Todos nós temos consciência do que é mal. Então a gente tem responsabilidade nisso, né? Então, como ele fala assim, ó, se soubéssemos, a gente sabe. A gente sabe. Mas eu não sei por que ainda não conseguimos praticar. Mas estamos no caminho, porque a gente está aqui aprendendo, lutando, conhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para a sua transformação moral. Então a gente está aqui na luta, né? E se Deus quiser, vamos conseguir. E nos comentários da 964, que foi a primeira questão que eu li aqui, ele fala assim, ó, Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Então faz parte da lei. Se violardes, a culpa é vossa, né? Já falei lá. Então ele traçou um limite, né, entre a doença e a morte para as nossas consequências. Então se adiantamos por nossas ações, diminuímos aquela energia que eu falei, não é responsabilidade. Então
né? Porque Deus que quis, não é Deus que quis. Na maioria das vezes é responsabilidade nossa. Nós que desviamos do caminho, nós que desviamos das leis de Deus, né? E ele encerra dizendo assim: perdoai, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos te rendem as sugestões perturbadoras do mal não sabem o que fazem. Porque quão difícil, né, é o perdão. Por que tanta dificuldade em perdoar? Mais uma vez, é porque fere o nosso orgulho. Como eu vou perdoar? Fulano falou aquilo lá de mim, né? Então é muito difícil o perdão por conta ainda do nosso orgulho. Mas quando a gente, certa feita eu escutei uma palestra do Simonetti, lá em Japorã também. Ele falou assim que todas as vezes que não perdoamos, todas as vezes que guardamos mágoas, é como se a gente pegasse um saquinho de lixo e colocasse dentro do nosso coração. E a gente vai depositando, vai depositando. Esses dias, faz uns 15 dias, o lixeiro não passou na cidade no sábado. Quando chegou na segunda-feira, estava um caos. Ele ficou um dia sem passar o lixo. Uns 15 dias atrás, alguém observou, tinha muito lixo na cidade. Ele ficou sem passar no sábado. E a gente vai depositando lixo dentro da gente. Vai depositando, né? Então, com a falta de perdão, com as mágoas que a gente tem, né? O quão pesado a gente fica. O quão rancoroso a gente vai aumentando. À medida que a gente vai guardando esses lixos, isso vai nos contaminando cada vez mais. E cada vez que a gente perdoa, a gente nos liberta. É um saco que a gente tira. É um saco que a gente vai tirando e a gente vai se sentindo leve. Porque às vezes a gente acha que é o perdoado que é o beneficiário. Não é. Somos nós mesmos. Chico, né, dizia, numa fala dele, que perguntaram para ele se ele perdoaria alguma coisa, ele falou assim, não, porque eu não me sinto ofendido. A gente está longe disso, né? De não se sentir ofendido por alguma coisa, porque a gente se ofende por pouca coisa. Mas ele já não se ofende. A gente, se Deus quiser, vamos chegar nesse patamar de não nos ofender com qualquer coisa. Aquele que falou mal da gente, que olhou torto, e a gente se ofende muito, né? Vamos entender que é o tempo dele, é o que ele tem para dar, né? Então, se ele fez aquilo, é responsabilidade dele, não cabe a nós, né? E Chico também dizia só: fico muito triste quando alguém me ofende, mas fico muito mais quando sou eu o ofensor. Então, que a gente possa não ser o ofensor e estar disposto a perdoar sempre, né? Porque, como diz Jesus, né, lá no começo, lá as últimas palavras de Jesus, ele disse assim: ó, perdoe, Senhor, pois eles não sabem o que fazem. E nós também não sabemos, né? Que Jesus nos abençoe e nos traga sempre a sua paz.